Olá, meus amores, tudo bem por aí? Eu vim aqui deixar um grande beijo, dizer que estou com muitas saudades, que logo logo tudo isso vai passar, estaremos bem juntinhos assim conectados, tá? Então, o tema de hoje vai ser sobre os alimentos para diminuir a ansiedade. Então vamos lá, primeira coisa, a gente tem que lembrar do nosso amigo intestino, que é fundamental. Então as escolhas alimentares justamente vai diminuir essa ansiedade, ou mesmo uma compulsão alimentar, tá? Então olha só, o que a gente vai falar aqui? Justamente do triptofano, né? Então o triptofano, ele é um aminoácido essencial. Então por que ele é um aminoácido essencial? Ele é um aminoácido essencial porque o nosso corpo ele não produz. Então, sendo assim, eu vou ter que buscar aonde, né? Nos alimentos fontes. Então, por exemplo, onde é que eu encontro alimentos fontes de triptofano? Eu encontro no ovo, principalmente na gema do ovo. Eu encontro no grão de bico, eu encontro na lentilha, né? Na castanha do Pará, na banana, principalmente na biomassa de banana verde, né? Porque a biomassa de banana verde ela é um amido resistente, então ela vai ser também um pré-biótico e vai ser comidinhas, ó, para as nossas bactérias lá do intestino. Eu encontro também na aveia, né? Então assim, o que a gente tem que lembrar? Que a alimentação, ela não pode ser agora tão restritiva, não vou deixar de comer, mas as escolhas são fundamentais, porque se eu coloco alimentos, né, açucarados ou muito refinados, o que vai acontecer? Vai aumentar esse processo de ansiedade, além de eu ter um desconforto gastrointestinal, né? Eu posso ter uma obstipação e ainda eu não vou garantir a produção desse hormônio de serotonina aí no nosso, né, intestino. Então vamos lá. Qual que seria a minha sugestão? Começando pelo café da manhã. Então assim, o café da manhã daria para consumir um chá, por exemplo, da casca do cacau, né? Então, ou o cacau in natura, ou mesmo se ele já estiver desidratado. E se eu não tiver o cacau, o que eu posso consumir? Eu posso consumir o chá do nibs, né? O nibs de cacau. Ou então, o cacau em pó, né? Então, como seria a minha sugestão aqui? Então, para cada 200 ml de água, né? Você vai colocar uma colher de sopa da casca do cacau, se você tiver, ou então uma colher de sopa do nibs de cacau, ou então o cacau em pó, né? Se for a casca ou nibs, eu devo ferver por 15 minutos e depois eu abafo, deixo 5 minutos ali e aí eu posso consumir. Agora, se for o cacau em pó, é só eu aquecer a água e diluir esse cacau em pó aí na água e consumir tranquilamente. Então vamos lá. Além dessa fonte logo pela manhã de triptofano, eu devo consumir alimentos ricos em fibras, em gorduras boas, né? Porque vai me manter com uma saciedade maior. Aí eu não fico buscando os belisquete, né? Então eu fico buscando algo para eu comer depois. Então o ideal é, por exemplo, você colocar também pela manhã. Você pode usar o abacate, você pode usar a banana. Então, por exemplo, abacate, mel e aveia, né? Então, posso usar banana, mel e aveia, tá? Ah, se eu não posso mel, então consumo uma fruta junto. Então, por exemplo, um abacate com uva passas e aveia, né? O que mais que a gente pode consumir? Ovos, então pode ser ou mexido, ou em omeletes, ou mesmo cozidos, tá? Ah, mas eu ainda tenho fome, eu posso consumir então uma linha, que a gente vai na linha da comida. Então assim, a minha sugestão é, coloque alimentos ricos em fibras, exemplo, uma batata doce, ou uma mandioca, ou mesmo um inhame, ou mesmo um cará. Tá? Então, esses alimentos a gente vai garantir uma boa saciedade, né? Então, assim, essas vão ser as escolhas alimentares. Nos intervalos, né? Então, o interessante, eu tenho fome, então eu posso colocar outra fonte ali, por exemplo, uma castanha do Pará, também tem o triptofano.
Eu posso consumir o coco. Então, o coco ele tem muita fibra na composição e tem uma gordura ótima, uma gordura excelente, também vai me causar maior saciedade, né? Agora vamos para a hora do almoço. Então, para a hora do almoço, o ideal seria eu consumir também aqueles alimentos que também tem lá, né? Então, vamos lá, mais uma fonte de triptofano. Então, eu poderia colocar, por exemplo, um grão de bico, né? Então, eu colocaria lá o carboidrato. Então, vocês têm que lembrar, o carboidrato, ele é essencial, né? Eu não posso ficar sem carboidrato. Então, o carboidrato é a mesma coisa de carro sem gasolina, não anda? Né? Então, assim, a gente tem que pôr fontes de carboidratos, só que tem que ser fontes de carboidratos bons, né? Eu não posso aumentar fontes de carboidratos, por exemplo, de refinados. Então, quanto mais refinado, né, então vai interferir lá na absorção da parte hormonal. Então, vai atrapalhar realmente o mecanismo, né, das bactérias trabalharem na produção delas da parte hormonal. Então, o que eu tenho que lembrar? Então, o meu almoço eu poderia consumir. Aí a gente vai na linha das raízes, então seria uma batata doce, né? Então, já comi batata doce no café da manhã, então não coma na hora do almoço, né? Pega outra fonte. Você pode ir para uma mandioquinha, você pode consumir, por exemplo, uma mandioca, você pode consumir ou até um arroz integral e aí você vai adicionar também fibras, ou então, não gosto de arroz integral, então qual seria a minha sugestão? Pega um arroz que você está acostumado a consumir, né, um arroz branco, e aí você vai adicionar as tuas fibras. Então, como seria a minha sugestão? Então, por exemplo, para duas xícaras de cenoura, seriam as fibras que você colocaria. Uma xícara de arroz branco. Ou então você pode pôr uma xícara de cenoura, uma xícara de vagem para uma colher de arroz, para uma xícara de arroz branco. Tá? Então, assim, você tá deixando esse arroz super nutritivo, né? Você pode colocar também 2 xícaras de arroz de couve-flor, então tritura bem, para uma xícara de arroz branco. E ainda se você colocar a cúrcuma ou açafrão, é um sucesso. E aí você pode consumir tranquilamente e sem culpa, tá? Bom, então, você vai colocar essa fonte de triptofano, que eu falei que seria lá do grão de bico, ou mesmo uma lentilha. Então, o que mais que a gente tem que lembrar? Eu também posso colocar, né? Devo colocar a fonte proteica. Nesse caso, eu colocaria uma porção de proteína. Então, qual seria a porção de proteína? Então, seria a proteína animal. Então, a gente poderia escolher entre os ovos, novamente, os peixes, né? As aves, o suíno e o bovino. Então, lembrando que o bovino a gente deixa ele, por último. Tá? E aí eu vou colocar verduras e vegetais, então bastante fibra, né? Então assim, tanto os crus quanto os cozidos, eu vou ter uma fibra, né? Principalmente para aumentar o bolo fecal, né? Para o intestino funcionar muito bem. Então eu necessito de tudo, tem que ter um equilíbrio. Então eu vou comer para saciar, então não precisa ficar contando no prato, isso, come, né? Faz um prato bem bonito, bem colorido, mas da linha da comida e não com aqueles farináceos. Então evitem. Que mais? Então nos intervalos, então lembrando que a tarde é o pior momento. Então 90% da população sente fome, né? Entre finalzinho da tarde e comecinho da noite. Então é aquela fome assim avassaladora. Qual que é a minha dica aqui? Nesse momento dessa fome, então, vai depender muito. Então, por exemplo, se eu sou aquela pessoa que eu tenho um desconforto gástrico, né, intestinal, a minha indicação seria assim, que vocês colocassem, por exemplo, uma aveia, né, porque aí, suponhamos que no decorrer do dia você não conseguiu colocar a quantidade de fibras adequada. Então, você vai usar a aveia como fonte de fibra aí. Então, por exemplo, você pode fazer um mingau de aveia se você tem aqueles problemas de desconforto gástrico, ou seja, aqueles estufamentos. Se não tiver, você pode consumir a aveia, por exemplo, só na fruta. Então, uma banana com aveia, abacate com aveia, ou um mix, né, de frutas, saladas de fruta com aveia. Então, a aveia é um super aliado aí e ela sacia bastante, né? E também ela também tem a fonte de triptofano.
Outras sugestões aqui, né? Então, assim, o coco, como eu falei, tanto no período do lanchinho da manhã, ele é um super aliado à tarde, né? Então, o coco também, ele sacia, ele tem uma gordura boa, tem bastante fibra. O que mais que eu posso colocar à tarde aí de lanchinho, né? De belisquete? Pipoca, né, gente? Só que tem que ser aquela pipoca feita onde, ó, no fogão. Não pode ser aquela de micro-ondas, nem pensar, tá? Então, a pipoquinha com sal, né? Então, você vai colocar um pouquinho de azeite ou um pouquinho de manteiga, né? Se tiver a manteiga ghee, tudo bem. Se não é a manteiga que você tiver, né? Bem pouquinho. Se você quiser estourar no micro-ondas, também tranquilo. Só não pode ser aquelas prontas, né? Que já vem lá no pacote, pronto para micro-ondas, cheio de aditivos. Então, essa não é interessante. Agora, se você fizer em casa, é tranquilo, você pode consumir a pipoca, porque ela tem bastante fibra, vai te manter saciado, tá? E o jantar, a minha dica é para vocês não ir só nos lanches, nos belisquetes, porque o que eu tenho acompanhado, né? À noite é o momento, que eu falei, do fim da tarde para a noite é o momento da fome maior. E aí, às vezes a pessoa ela fica, né, nos belisquetes, só que à noite ela quer comer, por exemplo, pizza, né, os farináceos da vida. Então, a minha sugestão é que vocês consumam também alimentos fontes, né, de triptofano. Por exemplo, uma sopa de lentilha, de grão de bico, né, ou mesmo uma sopa de feijão. O que mais que a gente pode colocar? Sopas de legumes. Ah, eu não gosto de sopa. Então, aí você pode usar o omelete, você pode fazer exatamente igual ao almoço, a batata doce ou mesmo um arroz, né, adicionado às fibras. Aí vai depender muito da sua alimentação, né, no dia a dia, como que é. Ou, de repente, tem pessoas que deixam para consumir, por exemplo, faz um lanchinho mais à noite. Então, por exemplo, dá para colocar aveia novamente ou mingau de aveia, né? Então, você tem as escolhas. Então, é assim, ó, o que a gente tem que lembrar? Nesse período, é o período que realmente gera uma compulsão, e se você for toda hora, né, buscar a recompensa, porque é o que o corpo pede, nos alimentos açucarados e nos alimentos refinados, infelizmente, o que vai acontecer? Daqui a pouco, a gente tem um aumento de gordura, né, um aumento de inflamações no nosso organismo, então isso não é interessante, tá? Então, assim, a minha dica é que vocês coloquem, sim, alimentos ricos em triptofano. O que a gente também tem que lembrar? Os chás, né? Então, o chá é um aliado. Então, por exemplo, já sabe que você vai ter um período, né? À tarde é o horário que você tem muita fome, muita compulsão. Você pode pôr também uns chazinhos, né? Nos intervalos ali, né? À tardezinha você poderia colocar camomila, né? Então, lembrando que a camomila, ela tem um efeito de diminuir a sua ansiedade, ela também tem um efeito de indução do sono, um sono mais leve, tá? Então, ela também é fundamental. A melissa, né? O capim-cidreira, então, todos eles, ó, vai te trazer um certo conforto e diminuir esses processos de ansiedade. Então, tudo isso vai ser assim, as escolhas alimentares. Então, o que realmente eu quero? Mas, se deu aquela vontade louca de consumir algum alimento, né, refinado, tá tudo certo. Porque é o que eu falei, não adianta a gente também ter aquela super restrição. Porque, assim, já tem o psicológico de tudo que tá acontecendo, né? E aí também eu vou ficar toda hora restringindo. Deu uma vontade, tá tudo certo, vai lá e come, né? Só que o que eu tenho que lembrar? Eu tenho que associar as fibras, né? Eu tenho que associar os alimentos que vai trazer um benefício para o meu intestino também. Senão, se eu for só colocar esses alimentos aí que vai me dar o prazer momentâneo, né? Infelizmente, ele só vai dar o prazer momentâneo e aí ele não vai corrigir nada. Pelo contrário, ele vai só desequilibrar o nosso organismo, né? No todo, tá? Bom, meus amores, então eu vou encerrando por aqui e até a próxima. Tchau!